Olá pessoal! Como prometido, eu tô aqui depois de ter saído de uma internação. Eu botei até um videozinho pra vocês, bem amador, explicando assim o que tinha acontecido, mostrando os meus snaps para quem não tinha conseguido acompanhar, porque foi tudo muito de repente. Então eu tô aqui para explicar um pouquinho para vocês por que aconteceu o que aconteceu, como que eu tô, dizer que eu já tô em casa, que eu tô feliz, que eu tô bem, que eu tô me recuperando. Eu acho que eu já tinha até comentado isso há umas 2 semanas. Eu vinha tendo sinusite. Eu tenho sinusite crônica que agudiza, assim, é uma coisa meio de repetição, porque também tenho rinite alérgica. O tempo no Rio não tá ajudando nada os alérgicos, então toda hora o tempo tá mudando, melhora e piora e tudo mais. Fiquei 2 semanas, assim, com sinusite. Uma sinusite que não parecia bacteriana, né, com sintomas leves, fiz várias coisas, saí, fui até num casamento, no final de semana antes de internar, e eu comecei a ficar bem ruinzinha de segunda-feira. Eu comecei a não ficar bem, eu fiquei bem prostrada e dando alguns sinais de que o meu corpo realmente não estava sustentando mais aquela infecção, apesar das medicações que eu estava usando. E aí, de segunda para terça, eu comecei a ter muita febre. Eu mantinha febre de 39 a madrugada inteira, vomitei a madrugada inteira, passei assim uma madrugada muito mal, Marcão comigo, me ajudando e tal. Tive 2 lipotímias, que é quase um desmaio, né? Não chega a ser um desmaio porque eu consegui me restabelecer. Mas isso tudo acabou mostrando que a infecção realmente estava, vamos dizer assim, desorganizando meu corpo e que eu precisava, sim, ir para o hospital. Vocês ainda não ouviram essa história, mas dia 6 de abril do ano retrasado, eu também estava com uma dose muito baixa de corticoide, como eu estava agora há pouco, né, quando essa infecção aconteceu. A minha adrenal, ela ainda não voltou a funcionar como ela deveria, por conta de continuar tomando a medicação. Então, você tomar a medicação diminui a produção do corticoide endógeno, então acaba que o cortisol está diminuído. E nesses momentos, se eu tenho uma infecção e não aumenta a quantidade do corticoide, como foi o caso, porque parecia uma infecção branda, uma infecção silenciosa, pode acontecer que o meu organismo entre em desequilíbrio, numa coisa que a gente chama insuficiência adrenal, no caso parcial dessa vez, e aí eu passo a ter todos os sintomas, vamos dizer assim, muito pior. Tanto a infecção avança muito mais rapidamente, quanto eu pioro muito mais pelos sinais da insuficiência adrenal. E como que isso melhora? Eu tenho que ir pro hospital, normalmente eu não consigo ingerir nada para na minha barriga, não consigo tomar comprimido, absolutamente nada. E aí, dessa forma, assim, eu começo a desidratar e tudo mais, e aí eu passo a necessitar de todas as medicações venosas, tanto corticoide venoso, para ele fazer, vamos dizer assim, dar um buster no meu sistema imunológico, enfim, conseguir sustentar a infecção. Corticoide, apesar de em altas doses e em tempo prolongado ele ser imunossupressor, ele é um hormônio essencial para quando você tem uma infecção ou para situações de risco, de estresse metabólico, que a gente chama. Eu precisei desse hormônio, né? Preciso dessa medicação injetável. Quando eu passo, eu não consegui engolir, não consegui ingerir pela boca, e por isso eu fui para o hospital. Com a desidratação ocorreram alguns desequilíbrios, o meu potássio baixou muito, o magnésio baixou muito, o sódio alterou, os parâmetros infecciosos também, e aí eu passo a depender de antibiótico venoso e de tudo venoso. Então vocês passam a entender que assim, eu estava ótima, só que tive uma infecção. Na maioria das pessoas é uma infecção boba que vai ser tratada em casa com antibiótico e a pessoa vai ficar ótima. No meu caso, é a mesma coisa, eu tenho que aumentar o corticoide e tratar. Só que assim, isso não ficou clara que era uma infecção bacteriana e tudo a tempo. E isso às vezes acontece, independente de eu ser médica, casada com médico, tratada por 6 médicos. Quem usa sabe que tá propenso a isso. É que nem quem tem asma. Uma vez ao ano, enfim, faz uma crise ou então faz uma pneumonia. São coisas que a gente tá sujeito. O que me impactou, na verdade, né, foi que esse foi um ano já que foi muito difícil, foi um ano, assim, de muita luta, um ano que depois eu vou contar pra vocês na retrospectiva, e eu não esperava, porque eu tava muito bem, né, e quando a gente tá bem e acontece uma coisa assim, a gente tem que realmente parar, pensar,
respirar fundo e ter certeza daquilo que a gente crê, analisar aquilo que a gente está passando. E a minha análise, eu já contei para vocês, é que Deus não muda. O fato disso ter acontecido não muda a minha confissão de fé na minha cura, porque se fé é aquilo que é a certeza daquilo que eu ainda não vejo. Então, mesmo dentro do hospital, eu tenho consciência da minha cura, eu tenho consciência daquilo que Deus já fez por mim. Então eu sei que as circunstâncias vão ter que passar e eu posso dizer que sim, Deus agiu milagrosamente nessa minha internação. Foi cogitado eu ficar realmente no CTI, os meus exames passaram a piorar muito e tudo. E teve um dia marcante que eu dormi muito mal e que eu orei, perseverei, enfim. E os meus exames no dia seguinte estavam bons a ponto de eu conseguir ter alta. Como médica, eu não sei como meu potássio subiu tanto de um dia para o outro, se eu estava vomitando, se eu estava passando tão mal. Mas como filha de Deus, uma pessoa que tem experimentado tantas graças e tantos favores do Senhor, eu tenho certeza de quem foi o médico dos médicos e quem conseguiu operar naquilo que muitas vezes a medicina fica limitada, naquilo que demoraria mais tempo e tudo. Esse foi o presente que eu pedi a Deus. Eu pedi que eu conseguisse sair do hospital a tempo, de pelo menos ter alguns dias antes do Natal para me recuperar. Eu ainda tô me sentindo muito fraquinha. Eu tô gravando esses vídeos até para me animar mesmo, porque se a gente ficar na cama, se a gente se entregar, o corpo também sente, não é legal. Tô muito feliz de ter saído, tô feliz de ter passado por tudo e tá bem, tá aqui, ó, em casa com quem eu amo, tá sendo cuidada, mas eu queria que vocês entendessem isso. Então o fato de eu ter tido essa internação não significa que agora eu vou voltar tudo que eu passei, que a dose do corticoide vai aumentar muito. A dose do corticoide aumentou sim, mas ela vai ser reduzida assim que a infecção for controlada completamente, e eu vou me manter do jeito que eu tô e tal, até um pouco mais magrinha. Eu emagreci bastante por conta do que aconteceu. Não dá pra perceber tanto, porque aí o corticoide dá uma compensadinha, né? Porque ele foi feito venoso, mas não vai passar mais que isso. Eu tô falando isso porque isso não é importante pra mim, mas eu sei que muitas pessoas que passam por essa situação, isso é muito importante pra elas, até porque mesmo internada eu já recebi várias mensagens de pessoas perguntando assim: mas e aí, você vai inchar? E aí, você vai passar por tudo de novo? E aí? Falei, não, gente, é só um ponto, assim, eu tô em tratamento. Vamos dizer assim, foi um acontecimento. Dia 4 de janeiro eu volto a trabalhar normalmente. E ainda vou contar pra vocês todas as coisas que tem programado aí pra esse ano de janeiro, todas as coisas que eu tenho pra fazer, pra cumprir. Então eu sei que vocês vão ficar muito felizes junto comigo. E eu tô aqui pra dizer isso, que Deus é fiel, que tá tudo ótimo, que eu tô em casa, que sim, eu ainda tô me recuperando, a minha cabeça precisa descansar um pouco. Foram 6 dias praticamente sem dormir, de cama e tudo. Vocês devem imaginar o quanto eu fico cansada. Ao mesmo tempo, a gente também não pode dar esse espaço todo para o cansaço. A gente tem que ouvir equilibradamente o nosso corpo. E aí sim, eu gravo videozinho aqui na cama, porque é uma coisa que eu não faço tanto esforço. É uma coisa que me anima, que me motiva, e eu sei que o que Deus tem feito na minha vida tem impactado a sua vida, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que estão sendo levantadas porque Deus tem me levantado. Então que isso se torne realmente, vamos dizer assim, uma corrente, e que nesse fim de ano, mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil, você tenha certeza que o mesmo Deus que tem me sustentado, que tem me restaurado, que tem estado comigo, é o Deus que, se você quiser, você pode confiar, você pode acreditar, e Ele vai te sustentar apesar das circunstâncias. Circunstâncias não mudam a nossa fé. Eu repito sempre essa frase. Tem um homem na Bíblia que me chama muita atenção, que era Daniel. O Daniel, um dos homens que mais orava daquela época. Ele era provado diante de Deus. Mesmo assim, ele foi colocado na cova dos leões. Só que na cova dos leões, os leões não o atacaram. E depois que Daniel saiu e que os inimigos dele foram colocados no lugar dele, porque depois você lê o contexto, tá, gente? Que aí você entende. E esses leões pegaram as pessoas no ar de tanta fome que eles tinham.
mas como que eles não conseguiram atingir Daniel? E aí você pensa assim, poxa, caraca, Deus fechou a boca dos leões, mas Daniel foi para a cova. Já parou pra pensar nisso? Ele poderia não ter ido, mas ele foi. Eu não sei por que Daniel foi para a cova, porque ele era um homem de fé, porque ele era um homem segundo o caráter de Deus, mas ele foi. Fato é que aquela circunstância não mudou a promessa de Deus na vida dele, que ele sairia salvo. Eu vejo da mesma maneira na minha vida, eu posso ter ido para guerra, como Davi foi contra Golias, eu posso ter ido para a cova, como Daniel foi com os leões, mas em todas essas situações eu fui mais que vencedora, porque Deus está comigo e porque é a minha fé que me sustenta. Deixar na mão de Deus só não adianta, porque a Bíblia ela nos convida a ter uma posição ativa diante das situações. Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer, mas aquilo que eu não posso, Deus vai agir no sobrenatural e vai mudar o quadro, se essa é a vontade dele. E para saber se é a vontade dele, você precisa conhecer o caráter de Deus, você precisa conhecer melhor esse Deus. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Um beijo super especial. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se para estar me acompanhando. E não esqueça das minhas outras redes sociais. Eu tô sempre no Snap, no Instagram, contando as coisas que estão acontecendo, que é @CatarinaAragon. E o meu blog, que também tem tudo lá, contando direitinho, que é catarinaragon.com.br. Um beijo e muito, 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 muito obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens e por todos os comentários, tá? A gente agradece, a família Aragon Pinto agradece demais o carinho de vocês, as mensagens, as histórias, e vocês são muito importantes para mim. Obrigada de todo o coração.